a rainha de seu coração. Capítulo I. Um acidente terrível. Logo ao pôr do sol, em um dia claro de primavera, o carro que sobe e desce o plano inclinado que vai do pé da rua principal subindo as colinas até o jardim zoológico de Cincinnati começou a subir com sua carga de preciosa carga humana. O vagão estava cheio de passageiros, embora não lotado, enquanto entre os ocupantes havia vários jovens, cujos rostos brilhantes e maneiras animadas indicavam como eram leves de coração e livres de preocupações que lugar alegre e encantador o mundo parecia para eles. Uma jovem, que estava sentada no meio do caminho em um lado do carro, atraiu atenção especial. Ela tinha, talvez, 17 anos de idade, esguia e graciosa na forma, com um rosto adorável e picante, olhos azuis alegres e uma riqueza de cabelos dourados encaracolados, que se agrupavam em torno de sua testa branca em pequenos anéis encantadores. Ela estava ricamente vestida com um traje encantador de marrom bege, enfeitado com um tom mais escuro da mesma cor. Na cabeça, ela usava um chapéu vistoso de palha marrom fina, com uma coroa de flores de macieira rosa circundando-o parcialmente e preso de um lado com um lindo laço de fita de cetim brilhante, também marrom. Um delicado par de botas de bronze envolvia seus pés pequenos, e suas mãos estavam impecavelmente enluvadas em longas manoplas de camurça. Uma pequena bolsa de veludo marrom, com fechos de prata, pendia ao seu lado e em seu colo estava um elegante rolo de música de couro russo. Tudo nela indicava que ela era filha acariciada da fortuna e do luxo. Seus lindos olhos eram como poças límpidas de água refletindo o céu azul, seus lábios estavam envoltos em sorrisos, não havia sombra de cuidado em seu rosto delicado e bem definido. Diretamente em frente a ela estava sentado um jovem cuja aparência indicava que suas circunstâncias eram exatamente o contrário, embora ninguém pudesse olhar para seu rosto nobre sem se sentir impelido a dar uma segunda olhada nele. Ele era alto e robusto, ombros largos, peito cheio, membros retos, com uma cabeça enorme e com uma postura orgulhosa acima de um pescoço bem formado. Ele parecia a personificação da beleza, força e saúde masculinas. Seu rosto era aquele que, uma vez visto, nunca poderia ser esquecido. Era grave e doce, mas com uma certa expressão resoluta na boca que poderia ter estragado um pouco sua expressão se não fosse pelo brilho alegre que de vez em quando saltava em seus olhos claros e castanho escuros, e que traía que, sob a gravidade e dignidade de uma vida de cuidado e o fardo da pobreza haviam esculpido em suas feições e transmitido ao seu porte, escondia-se um espírito de humor tranquilo e saudável. Suas feições eram fortes e regulares, a testa cheia e bem torneada, o nariz aquilino, a boca firme, o queixo um tanto maciço. Era um rosto poderoso, um rosto bom, um para ser confiável e confiável. O jovem tinha, talvez, 23 ou 24 anos de idade, embora a princípio seu porte digno pudesse levar alguém a imaginar que ele fosse ainda mais velho do que isso. Ele estava vestido com um terno muito comum, que traía sua pobreza, enquanto a seus pés, em uma cesta, havia um avião e uma serra, o que indicava que ele pertencia à guilda dos carpinteiros. A linda garota em frente lançou mais de um olhar curioso e admirado para esse pobre jovem Apolo, apenas para encontrar um olhar semelhante, embora totalmente respeitoso, de seus olhos geniais e expressivos, após o que a linda coria e vinha em sua bochecha clara e redonda, e seus olhos caíam timidamente sob suas pálpebras brancas. Quando o carro deixou sua estação na base do avião e começou a subir, nenhum de todos os passageiros pensou na terrível experiência que os esperava na tragédia que os seguia tão de perto. Quase chegou ao topo, mais um minuto, e teria rolado com segurança para a estação superior e teria sido rápido no terminal. Mas, de repente, algo por baixo pareceu se soltar. Houve uma pausa de um instante, que enviou um arrepio de terror por todos os corações. Então começou um lento movimento retrógrado, que aumentou rapidamente, até que, com um sentimento de terror totalmente indescritível, as pessoas malfadadas naquele carro condenado perceberam que estavam sendo apressadas rapidamente em direção a uma destruição certa e assustadora. Gritos, gritos e gemidos encheram o lugar. Houve uma corrida frenética para a porta, as vítimas condenadas tentando forçar sua saída do carro para pular imprudentemente do veículo voador e confiar assim na vaga esperança de salvar suas vidas. Mas ambas as portas estavam bem trancadas, todas estavam trancadas dentro de sua prisão, não havia esperança de escapar dele e do terrível acidente que os esperava. Quando a bela garota que descrevemos percebeu a situação desesperadora, ela deu um grito de horror, então pareceu ficar repentina e estranhamente calma, embora uma palidez como a da morte se instalasse em seu rosto e um olhar de desespero selvagem saltasse em seus olhos.
Involuntariamente, ela olhou para o jovem à sua frente e encontrou seu olhar fixo nela com um olhar de intenso anseio, que traía que ele não pensava em si mesmo, que todo o seu medo era por ela, que a ideia de vê-la, em toda a sua beleza jovem e brilhante, despedaçada, esmagada e mutilada, havia dominado todo o senso de sua própria condenação pessoal. Ela parecia ler seus pensamentos e, como alguém em um sonho ou pesadelo, quase inconscientemente estendeu as mãos para ele com um gesto que parecia apelar para que ele a salvasse. Instantaneamente ele se levantou, calmo, forte, resoluto. Seu rosto estava tão pálido quanto o dela, mas havia um brilho em seus olhos que lhe dizia que ele não se pouparia no esforço de salvá-la. Você vai confiar em mim? Ele murmurou rouco em seu ouvido, enquanto pegava suas mãos trêmulas nas dele. Seus dedos se fecharam sobre os dele com um aperto frenético, seus olhos procuraram os dele em apelo desesperado. Sim, sim. Seus lábios brancos emolduravam as palavras, mas nenhum som saía delas. O carro agora havia atingido uma velocidade assustadora, mais 1 ou 2 momentos e tudo estaria acabado, e não havia um instante a perder. O jovem estendeu a mão e agarrou com as mãos fortes e musculosas as tiras que pendiam dos suportes acima de sua cabeça. Rápido agora. Ele disse ao seu companheiro quase paralisado: Levante-se, coloque os braços em volta do meu pescoço e agarre-se a mim por sua vida. Ela olhou impotente para o rosto dele, parecia que ela não tinha o poder de se mover de obedecê-lo. Com um olhar desesperado da janela e um gemido de angústia, ele soltou as alças, agarrou as mãos dela novamente e as trancou atrás do pescoço. Agarre-se. Agarre-se. Ele gritou, com uma voz de agonia. Tom a despertou, a força veio a ela e ela o apertou perto, como uma pessoa se afogando poderia ter feito. Ele se endireitou assim, levantando a vários centímetros do chão do carro, agarrou novamente as correias acima e também se afastou, esperando assim escapar um pouco da terrível força do choque que ele sabia estar tão próximo. Ele não era um segundo cedo demais. O estrondo veio e com ele um volume assustador de gritos e gemidos agonizantes, então tudo ficou quieto. O carro foi despedaçado, enterrando sob os escombros 20 seres humanos. Um grupo de espectadores horrorizados se reuniu na rua na base do avião quando houve rumores de que o carro havia perdido o controle do cabo e assistiu, com o coração trêmulo e a respiração suspensa, à terrível descida. Quando tudo acabou, mãos gentis e reverentes começaram o triste trabalho de exumar as infelizes vítimas do acidente. A princípio, pensou-se que todos estavam mortos, que nenhum havia escapado, que todas as almas haviam sido lançadas, com apenas um momento de aviso, para a eternidade. O bravo jovem carpinteiro foi encontrado deitado sob 2 corpos mutilados, com a bela garota que ele tentara salvar apertada em um de seus braços, o outro estava esmagado sob ele. Irmão e irmã, alguém disse, enquanto, curvando-se sobre eles, tentava desvencilhar a adorável garota de seu abraço. Ele só ficou atordoado, no entanto, com o choque, quando o carro bateu e agora ele abriu seus grandes olhos castanhos, respirando fundo, como se assim se apoderasse novamente da vida que quase havia sido arrancada dele. Isso foi seguido por um gemido de dor, e ele se deu conta de que não havia escapado totalmente ileso. Ela está segura. Ele engasgou seu primeiro pensamento, apesar de seus próprios sofrimentos, sendo para a garota por quem ele havia lutado tanto, enquanto tentava olhar para o rosto branco imóvel escondido em seu peito. Eles tentaram levantá-la dele, mas suas mãozinhas estavam tão firmemente trancadas na nuca dele que não foi tarefa fácil desabotoá-las. Ela está morta, disse uma voz, quando finalmente ela foi removida e alguém tentou verificar se seu coração ainda estava batendo. O choque a matou. Não, não. Soluçou o jovem carpinteiro, agora completamente enervado. Não me diga que ela está morta. Quem é você, meu pobre companheiro? Onde você mora? Vamos levá-lo ao hospital ou você quer ir para casa? Eles perguntaram a ele. Não, não para o hospital, para a casa de minha mãe. O jovem voltou, com dificuldade, pois seus sofrimentos pareciam aumentar à medida que ele voltava a si mais plenamente. Não. Rua Hughes, o pobre coitado engasgou e então desmaiou morto. Eles não pensaram em perguntar se a jovem era sua irmã, mas deram como certo que ela era, então os colocaram lado a lado e os levaram para a Rua Hughes. Eles descobriram, após investigação, que a casa referida era ocupada por uma Zá. Richardson. A mulher estava ausente quando o triste cortejo chegou em sua casa, mas uma chave de trinco foi encontrada no bolso do jovem, pela qual uma entrada foi efetuada, e eles o depositaram em uma cama em uma pequena sala que saía da sala de estar, enquanto a jovem estava deitada em uma sala na sala de estar limpa e aconchegante. Então eles se apressaram em procurar um médico para examinar os ferimentos dos 2 sofredores.
Ah, Richardson voltou quase na hora em que o cirurgião chegou para descobrir que seu único filho havia sido uma das vítimas da horrível tragédia, cujo boato havia chegado a ela enquanto ela estava fora e que uma garota estranha, mas adorável, também havia sido trazida, por engano, para sua casa. O cirurgião voltou sua atenção imediatamente para esse belo estranho, que, ao que tudo indicava, parecia além de toda ajuda humana, mas durante o exame seu rosto de repente se iluminou. Ela não está morta, disse ele, o choque só causou a suspensão da animação. Seu coração bate e seu pulso é fraco, mas regular, e não consigo encontrar um hematoma ou um arranhão em qualquer lugar dela. Ele a entregou nas mãos de algumas mulheres, que vieram oferecer seus serviços, com instruções sobre como aplicar os restauradores que ele prescreveu, e então voltou sua atenção para o filho da casa, que a essa altura havia recuperado a consciência e estava sofrendo intensas dores por causa de seus ferimentos. Sua mãe estava curvada sobre ele em uma agonia de ansiedade e suspense, enquanto se esforçava, de várias maneiras, para aliviar seus sofrimentos. Wallace, Wallace, ela gritou, como aconteceu que você estava subindo naquele carro a essa hora do dia? Não posso lhe dizer agora a outra hora, ele respondeu. Então, voltando-se para o cirurgião, que entrou naquele momento, enquanto ele se esforçava para abafar seus gemidos em sua ansiedade para saber como estava com a garota que ele tão bravamente tentara salvar, ele perguntou, ansiosamente: Como ela está? Ela não está ferida, não há um osso quebrado que eu possa descobrir, e ela ficará bem o suficiente a menos que o choque em seus nervos a deixe com febre ou cause prostração, respondeu o médico. Graças a Deus, murmurou o carpinteiro, então desmaiou novamente. Um exame minucioso de sua condição revelou o fato de que duas costelas haviam sido fraturadas e seu braço esquerdo quebrado em dois lugares, enquanto se temia que pudesse haver outros ferimentos internos. Tudo o que podia ser feito por ele foi feito de uma vez e, embora fraco e exausto, ele estava comparativamente confortável quando o cirurgião terminou com ele. Ele então voltou sua atenção mais uma vez para a bela garota na outra sala. Você terá as mãos mais do que ocupadas, Sa. Richardson, com seu filho e sua filha doentes ao mesmo tempo, observou ele. Você deve ter uma enfermeira experiente para ajudá-lo. A pobre menina não é minha filha, eu nem sei quem ela é, respondeu a mulher, enquanto se inclinava sobre a bela estranha com um rosto terno e maternal. Não é seu filho. Quem ela pode ser, então? Sua companheira perguntou, surpresa. Eles procuraram em sua linda bolsa de veludo, na esperança de encontrar seu cartão ou algum endereço, mas nada foi encontrado, exceto algumas passagens de carro e uma generosa quantia em dinheiro. A inscrição em seu rolo de música revelou pouco mais apenas as iniciais V, que, Pará, sendo gravadas em seu fecho de prata. Ela havia recuperado a consciência, mas ainda estava tão fraca e desmaiada que o cirurgião não achou melhor interrogá-la naquele momento e, depois de dar mais uma olhada em seu outro paciente, ele se afastou para outras tarefas, mas prometeu examiná-las novamente em algumas horas. Quando voltou, encontrou Wallace confortável e dormindo, mas a jovem estava com febre alta e delirando de delírio. Devo levá-la para o hospital? O doutor. Norton perguntou a Azra. Richardson, o cuidado de ambos os pacientes será demais para você, e os amigos dela provavelmente a encontrarão lá em breve. Não suporto deixá-la ir, respondeu Azra. Richardson, com lágrimas de olhar. Ela é tão jovem e foi criada com tanta delicadeza. Eu sei que ela teria o melhor dos cuidados, ainda recuo com a ideia de movê-la. Deixa aqui por 1 ou 2 dias e, se meu filho estiver confortável, talvez eu possa cuidar dela sem negligenciá-lo. Assim foi combinado, e o médico foi embora pensando que mulheres como a Sa Richardson eram raras. 2 dias depois, o seguinte anúncio apareceu nos jornais de Cincinnati. Procura-se informações sobre a senhorita Violette Trapero Tinton, que deixou sua casa, não, Auburn Avenue na tarde de terça-feira, para ter uma aula de música na cidade. Teme-se que ela possa ter sido uma das vítimas do acidente na rua principal, mas embora seus amigos tenham vasculhado minuciosamente o necrotério e os hospitais, nenhuma notícia dela ainda foi obtida. O Dr. Morton leu o que foi dito acima enquanto estava a caminho de visitar seus 2 pacientes na rua Hughes, e instantaneamente sua mente voltou para as iniciais gravadas no rolo de música da garota desconhecida. É. Quem? Ah, disse ele, pensativo, enquanto seus olhos pousavam no nome Violette Trapero Tinton no anúncio. Essa é minha linda paciente, pobre criança. E agora teremos seus amigos cuidando de você e aliviando aquela pobre mulher sobrecarregada antes que mais 12 horas que passem. Ele mostrou o anúncio a Asra.
Richardson ao chegar à casa e ela concordou com ele que sua adorável responsabilidade deveria ser as tais. A menina continuou em um estado muito crítico. Ela estava queimando de febre e estava inconsciente de seus arredores. Estava constantemente chamando Belly e Leon para ajudá-la para salvá-la. Ela não está tão bem, disse o médico, gravemente ao sentir o pulso acelerado, sua febre está aumentando. Vá imediatamente para a Avenida Auburn e informarei seus parentes sobre sua condição. Capítulo 2. Que, lá, é reivindicado por seus amigos. O Dr. Norton encontrou facilmente a residência dos amigos de Violette Huntington na Avenida Auburn e, ao subir os enormes degraus de granito e tocar a campainha da bela casa, leu o nome de Menck na placa de prata. Ah, alemães, refletiu o médico, pessoas ricas também, eu julgo. Um servo elegante de boné branco e avental respondeu à sua convocação e, ao perguntar pela Menck foi convidado a entrar. Ele foi conduzido a uma bela sala de estar, onde, por todos os lados, evidências de riqueza encontraram seus olhos e, depois de dar seu cartão à garota, sentou-se para aguardar o aparecimento da dona da casa. Ela não sobrecarregou sua paciência por muito tempo, humil. Quem, em seu cartão evidentemente impressionou a Menck com a crença de que o médico viera trazer-lhe algumas notícias da bela garota que havia desaparecido tão estranhamente de sua casa alguns dias antes. Ela entrou na sala imediatamente, seguida por um homem que o Dr. Norton supôs ser seu marido. Menck era uma mulher grande e de boa aparência, talvez 30 anos. Seu porte era orgulhoso e autocontrolado e, embora houvesse uma expressão um tanto ansiosa em seu rosto, ela impressionou o médico de bom coração como uma pessoa de natureza egoísta e carente de simpatia feminina. Seu marido era um homem corpulento, de pele escura e aparência alemã. Havia uma expressão astuta e bastante sinistra em seu rosto, ele tinha olhos pequenos e negros e uma barba cheia e desgrenhada, enquanto uma arrogância pomposa em seu porte traía uma disposição arrogante e um orgulho excessivo de bolsa. Dr. Norton começou a ascar. Bem que, sem esperar que ele declarasse a missão que o trouxera até lá, você veio me trazer notícias de minha irmã. Ela estava naquele carro fatal, ela está ferida morta? Se minhas suposições estiverem corretas, e as está. Violette Huntington for sua irmã, posso lhe dar notícias dela, respondeu o Dr. Norton. Sim, esse é o nome dela, interpôs a Saa. Nem. Então estou feliz em dizer que uma jovem de talvez 17 ou 18 anos foi resgatada. Resgatado. Gritou Azar. Menck, ansiosamente. William, virando-se para o marido. Você ouve? Como ela foi resgatada? Talvez eu não devesse ter falado com tanta confiança, corrigiu o médico. Mas a jovem a quem me refiro tinha consigo um rolo de música em cujo fecho estavam gravadas as letras V. T. Alá. Deve ter sido Violette, disse a Saa. Bem, ela foi para a cidade naquela tarde para ter sua aula de música às 4 horas. Então ela foi salva por um jovem USR. Wallace Richardson no recente acidente no plano inclinado. USR. Richardson ficou gravemente ferido, mas ele foi capaz de dar um relato de como evitou que a jovem fosse despedaçada como muitas das outras vítimas, respondeu o Dr. Norton. Ele então começou a relatar o que Wallace lhe dissera ter ocorrido durante aqueles poucos momentos horríveis em que aquele carro malfadado estava mergulhando a um ritmo tão assustador em direção à sua destruição. Menck parecia muito afetada pelo relato emocionante, mas seu marido fleumático ouviu o recital com uma impassibilidade que traía uma estranha indiferença ou um controle maravilhoso sobre seus nervos e simpatias. É a coisa mais maravilhosa do mundo que ela não tenha sido morta imediatamente, observou a Saa. Menck, com um arrepio de horror, estamos muito ansiosos. Você disse que ela está gravemente doente? Ela questionou, em conclusão. Sim, o choque em seu sistema foi sério. Madame respondeu o médico e, embora não haja um arranhão ou hematoma nela, ela está muito doente e delirando na casa deste bravo jovem carpinteiro a quem ela deve tanto. Jovem, repetiu Azra. Menck, observando o aditivo pela primeira vez e parecendo um tanto irritada. Quantos anos ele tem? Cerca de 23 ou 24, eu deveria julgar, foi a resposta. Uma carranca pousou na testa da mulher, mas depois de um momento ela perguntou. Você a considera perigosamente doente, Dr. Norton? Sim, madame, ela é. Sua irmã é delicadamente organizada e seu sistema sofreu um choque terrível. O horror e o medo por si só, daqueles poucos momentos terríveis, foram suficientes para perturbar os nervos mais fortes, respondeu o médico gravemente. Ao dizer isso, ele olhou para o SR.
Menck e ficou surpreso ao observar um olhar de satisfação inconfundível, se não de triunfo absoluto, passar de seus olhos. O que isso poderia significar? Seria possível que o homem, por qualquer motivo secreto, pudesse desejar a morte dessa jovem e bela garota? Ele ainda não havia falado uma vez, tendo simplesmente acenado com a cabeça para o médico, com um grunhido meio reprimido, em resposta à sua saudação cortês. Elion, você ouve? Sua esposa disse agora, virando-se para ele. Violette está perigosamente doente na rua Ubis. Devo ir até ela imediatamente. Certamente, é claro, respondeu sua cara metade, com um encolher de ombros corpulento. Ela é minha irmã, embora muito mais jovem do que eu, e eu cuido dela desde a morte de nossos pais, explicou a Saa. Bem, o que posso fazer? Será possível trazê-la para casa? Temo que não no momento, respondeu o Dr. Norton, mas seria bom fornecer uma enfermeira competente para ela onde ela estiver, já que a Sa. Richardson tem as mãos mais do que ocupadas com o cuidado de ambos os pacientes e também com seus deveres domésticos. Certamente, Violette terá toda a atenção, respondeu a mulher, um tanto arrogante, enquanto a carranca se aprofundava em sua testa com a menção das pessoas sob cujos cuidados sua irmã havia sido tão estranhamente lançada. O Dr. Norton estava interiormente indignado por nenhum de seus ouvintes expressar a menor gratidão ou apreço pelo que o corajoso Wallace Richardson havia feito para salvar a vida da jovem. Evidentemente, eles não estavam satisfeitos por ela ter uma dívida tão grande com uma fonte tão plebeia. Ah, bem que agora se levantou e se desculpou, dizendo que se prepararia para acompanhar o médico até a rua Hughes para atender às necessidades de sua irmã. Foi um caso horrível, observou o Dr. Norton ao SR. Bem que, enquanto ela saía da sala, determinada a atrair seu companheiro reticente se isso fosse possível. Foi bestial, grunhiu o homem, com outro encolher de ombros, e a corporação terá uma bela quantia para pagar pelos danos. Ui, você acha que a garota Violette vai morrer? E o homem se inclinou ansiosamente para a frente, um brilho ganancioso em seus pequenos olhos negros. Um rubor de raiva e desgosto subiu à testa do bom médico com essa pergunta e, como um flash, o caráter do homem foi revelado a ele. Ele viu que era um homem astuto, ganancioso e lucrativo, que media tudo e todos por dólares e centavos, que já, em vez de sentir gratidão, ele estava calculando as chances de fazer algo com a corporação no caso da morte da irmã de sua esposa, se, de fato, a própria garota não possuísse uma fortuna que também cairia em suas mãos se ela morresse. Farei o meu melhor para salvá-la, senhor. Isto é, se me for permitido reter o caso e não vejo razão para que, com os devidos cuidados, ela não se recupere. Ele se forçou a responder, o mais cortês possível. Grunhiu o SR. Menck, e então ele começou a meditar novamente, sem dúvida calculando as chances em algum outro esquema para ganhar dinheiro. Lowasra. Menck voltou, vestida para sair e carregando um satchel bem cheio nas mãos. Ela reuniu apressadamente alguns artigos de conforto para uso de sua irmã. O Dr. Norton e seu companheiro seguiram diretamente para a rua Hughes, onde Asra. Richardson recebeu Asra, Menck com bondade e interesse maternais, e então a conduziram imediatamente para a cabeceira da inconsciente Violette, que ainda estava chamando lamentavelmente Belle e Leão para salvá-la. Belle está aqui, Violette, disse a irmã, curvando-se sobre a sofredora. Você está seguro e nada pode machucá-lo agora. Ao som de sua voz familiar, a menina doente olhou para ela e um lampejo de reconhecimento e consciência voltou por um momento. Oh, Belle! Ela gritou, com um suspiro de alívio, quando pareceu perceber pela primeira vez que estava segura. Foi tão horrível. Mas ele era tão corajoso, um herói e tão bonito. Silêncio, querida, você não deve falar sobre isso, interrompeu a mulher orgulhosa, sua testa se contraindo instantaneamente com a menção do jovem carpinteiro, enquanto ela olhava para o quarto humilde, embora bonito, com um ar de desdém que trouxe a cor sensível às bochechas da Sa. Richardson e fez o médico olhar com raiva para ela por sua grosseria. Você vai tirar o chapéu e embrulhar, Sa. Meng, você provavelmente vai gostar de ficar com sua irmã por um tempo, observou sua anfitriã, com uma cortesia feminina que traía que, quaisquer que fossem suas circunstâncias atuais, ela havia se mudado em algum momento para uma sociedade culta. Sim, ficarei até que uma enfermeira adequada possa ser obtida, disse a mulher, friamente, enquanto entregava o chapéu e o manto nas mãos. Então ela se virou para o Dr. Norton e comentou. Sem dúvida, você conhece alguém que seria competente para cuidar da Asta? Sim, eu conheço apenas a pessoa, ela é uma enfermeira hospitalar treinada, mas sua compensação é de 15 dólares por semana além de sua vida, respondeu o Dr. Norton.
Não me importo com a remuneração dela, respondeu Asra. Menki, com os lábios ligeiramente curvados. Desejo que Violette tenha o melhor atendimento. Tem certeza de que não adianta levá-la para casa? Ela concluiu, com um olhar ansioso para o quarto, onde teve um vislumbre do outro paciente ao entrar. Com certeza, madame, respondeu o médico, decididamente. Eu não seria responsável pelas consequências se ela fosse removida. Como enfermeira eficiente, a jovem pode ficar muito confortável aqui. Ah, Richardson gentilmente renunciou a este quarto melhor que ela tinha para seu uso. É fresco e arejado, e você não precisa ter nenhuma ansiedade sobre ela em relação às suas acomodações. Se você insistir em removê-la, no entanto, deve ser de sua própria responsabilidade. Ará. Menck pensou por um momento, então disse: Muito bem, será como você aconselhar e eu irei todos os dias para passar o máximo de tempo possível com ela. Ah, Richardson também será bem paga por seu quarto e por todos os inconvenientes. O rosto delicado das Ra. Richardson coou novamente com essa referência grosseira à obrigação deles para com ela. Não houve uma palavra de agradecimento ou apreço pelo que ela já havia feito. Parecia que a mulher altiva considerava que seu dinheiro cancelaria tudo. A querida criança é bem-vinda ao quarto e a qualquer outro conforto que eu possa dar a ela, disse ela, baixinho. Então acrescentou: Agora é hora de sua febre cair. Ela se inclinou sobre o sofredor, que novamente recaiu em seu estado delirante e gentilmente colocou a colher nos lábios. Violette abriu os olhos e olhou para o rosto gentil e maternal, hesitou por um momento, depois engoliu as gotas, enquanto murmurava, enquanto seu olhar permanecia em seu semblante. Você é bom, eu te amo. Então, com um suspiro, ela virou a cabeça sobre o travesseiro e caiu no sono, enquanto seus companheiros saíam furtivamente do quarto para completar seus arranjos para seu conforto futuro. Seu filho, como ele está? Ah, Menki perguntou quando eles entraram na sala de estar, e ela sentiu que cabia a ela fazer a pergunta. Melhor, obrigado. Ele não sente tanta dor, e o doutor? Norton acha que seus ossos vão tricotar bem. Ele sofre mais com seus hematomas e cortes do que com os ossos quebrados. Estou muito grato por ele ter escapado com vida, respondeu Asra. Richardson, trêmula e com lágrimas surpreendentes. Ele ficou gravemente ferido? Perguntou a senhora, languidamente. Bem, ele tem algumas protuberâncias na cabeça, 3 hematomas graves em uma perna e um corte profundo na outra por causa do vidro quebrado da janela. Nosso jovem herói, ele é um herói, Asa. Bem que está muito bem maltratado, mas se Deus quiser, vamos salvá-lo e ele será como novo com o tempo. O Dr. Norton voltou com uma energia que fez Asa. Richardson sorrir, embora com os lábios trêmulos. Foi um acidente terrível, murmurou Asa. Menck com um leve arrepio. Você pode muito bem dizer isso, madame, e foi uma feliz inspiração por parte do SR. Richardson tentar salvar Asta. Ao suspender-se das correias e fazê-la agarrar-se a ele, ele quebrou a força do acidente para os dois, e, se ela viver, não há a menor dúvida no mundo de que ela deve sua vida à consideração dele, disse o digno médico. Tenho certeza de que foi muito bom da parte dele e somos muito gratos a ele. Foi a admissão tardia da orgulhosa irmã de Violette, mas faltava o toque de sinceridade, e sua maneira paternalista indicava claramente que seu orgulho se rebelava contra todo o sentimento de obrigação para com o humilde carpinteiro. Você certamente tem razão para estar, retrucou o Dr. Norton. Então, curvando-se friamente para ela, ele foi para o pequeno quarto que dava para a sala de estar, para ver como seu herói se saía. Como ele está agora, doutor? Wallace perguntou ansiosamente, no momento em que cruzou o limiar. Era sempre seu primeiro pensamento e indagação sempre que o médico aparecia, e ele nunca permitiria que ele prestasse a menor atenção a si mesmo até que primeiro fizesse um exame da condição de Violette. Muito doente, meu filho, mas espero que ela sobreviva, respondeu ele alegremente. Graças a Deus, murmurou o jovem, fervorosamente. O Dr. Norton observou atentamente por um momento, com um brilho gentil, mas um tanto ansioso, nos olhos. Então ele disse: Olhe aqui, meu bom amigo, deixe-me dar-lhe um pequeno aviso oportuno. Você não vai se apaixonar por essa linda Violette, você só fará travessuras para você e para ela se o fizer, pois seus amigos são ricos e orgulhosos como Lúcifer, tão duros de coração. Também, se não me engano, e nada além de uma fortuna ostentará entregá-la ao melhor amante do mundo. O jovem curou um vermelho vívido com esse discurso contundente e o médico, percebendo-o, continuou: Sem dúvida você acha que estou me intrometendo no que não é da minha conta, mas já vi o suficiente hoje para me convencer de que um resultado tão romântico desse acidente seria a pior coisa que poderia acontecer com você. Mas como você se encontra hoje? Ele concluiu, mudando abruptamente de assunto.
Sou com um pouco de dor nesta perna direita, mas não o suficiente para me preocupar, respondeu Wallace, virando o rosto agora pálido para longe dos olhos aguçados do médico. De repente, veio uma dor mais aguda em seu coração do que qualquer sofrimento físico que ele já havia suportado, quando, de repente, ele se conscientizou de que já havia sido culpado de fazer exatamente o que o bom cirurgião havia advertido. Ele já havia começado a amar Violette Huntington com toda a força e paixão de seu coração viril e honesto. Ele foi instantaneamente atraído por seu rosto adorável e aparência feminina quando entrou no carro naquela tarde brilhante de primavera. Quando o olhar dele encontrou o dela, uma corrente magnética parecia se estabelecer entre eles. Quando ela percebeu o horror de sua situação, depois que o aperto do cabo foi perdido e estendeu as mãos tão atraentemente para ele, seu coração de repente se emocionou com o desejo de salvá-la, mesmo às custas de sua própria vida. Naquele breve instante, ele se entregou a ela, para a vida ou a morte. Quando ele apertou as mãos dela em volta do pescoço e a ergueu sobre o peito quando sentiu a cabeça dela cair sobre o ombro dele e as batidas de seu coração assustado contra o seu, um sentimento quase de êxtase tomou conta dele, e o estranho pensamento lhe ocorreu de que talvez estivesse indo para a eternidade com a mulher que deveria ter sido sua esposa, com a única alma gêmea projetada para ele por seu Criador. Mas agora as palavras do médico lhe deram um choque rude, e ele resolveu, em vez de permitir que uma suspeita de sua afeição causasse problemas para a doce garota que se tornara o único objeto cobiçado de sua vida, enterrá-la tão profundamente em seu coração que nenhum outro deveria desconfiar dela. Capítulo 3. A obstinada Violette tem seu próprio caminho. Naquela mesma noite, uma enfermeira totalmente competente foi instalada ao lado da cama de Violette e Asa. Menke, tendo dado certas instruções sobre os cuidados de sua irmã, voltou para sua casa na Avenida Auburn. Ela veio todos os dias depois, no entanto, para verificar como Violette estava progredindo, e embora por uma semana sua febre tenha ficado muito alta e o médico a considerasse alarmantemente doente, ainda assim, no final desse tempo, ela começou lenta mas seguramente a se recuperar. A consciência voltou, e com ela a lembrança de tudo o que havia ocorrido naquele dia inesquecível, enquanto ela falava continuamente do bravo jovem que salvou sua vida. Quando lhe disseram pela primeira vez que estava na mesma casa com ele, a cor rica inundou seu rosto e um olhar ansioso de interesse saltou em seus olhos. Em sua casa estou. Estranho. Ela murmurou. Como aconteceu que eu fui trazido aqui? Aqueles que a encontraram pensaram que você era irmão e irmã, disse a enfermeira, pensando que não fazia mal que ela soubesse todos os detalhes, se não ficasse excitada. Eles encontraram vocês juntos, um de seus braços apertando você perto dele e ambas as mãos travadas em volta do pescoço dele. Um rubor ardente subiu para o cabelo dourado da garota com essa informação. Ele me disse para me agarrar a ele, disse ela em voz baixa. É claro, e mostrou seu bom senso também, pois foi a única coisa que salvou sua vida, querida criança, respondeu a enfermeira, e parecia que ele não tinha pensado em si mesmo, nem depois, pois sua primeira pergunta, quando o médico vai até ele, é sobre você. Que bom que nobre da parte dele. E ele está muito ferido também, disse Violette, trêmula. Ah, mas ele está saindo bem, disse a enfermeira, tranquilizadora. Não há um arranhão em seu rosto, e seus ossos quebrados estão se recuperando bem. Ele já está de pé, embora pareça um tanto abalado, como se ainda estivesse bastante abalado com a terrível tragédia, pois suponho que você saiba que você e ele são os únicos que saíram vivos. Oh, todos os outros foram mortos, disse Violette, com um arrepio de horror. Que terrível! Ela ficou deitada lá, muito quieta e pensativa, por algum tempo depois disso, mas aos poucos ela perguntou: Enfermeira, quando posso me levantar? Em alguns dias, querida, se você continuar a melhorar como fez na última semana, respondeu a mulher. Então posso vê-lo, SR. Richardson, devo vê-lo e agradecê-lo pelo que ele fez. Basta pensar, ele me salvou de sofrer até mesmo um arranhão ou hematoma. Respondeu a enfermeira, franzindo os lábios, sua irmã, Asa. Menke deu ordens para que você não receba visitantes enquanto estiver aqui. Bem, é claro, e eu não me importo de ver muito a companhia até que eu vá para casa, mas você deve me deixar ver o SR. Richardson, disse Violette com alguma demonstração de espírito. Bem, talvez Asra. Menke não se opusesse, você pode perguntar a ela quando ela vier, disse a enfermeira, em dúvida. Não farei tal coisa e vou ver o SR. Richardson, retrucou Violette, voluntariamente e corando calorosamente. A ideia de ela se opor, quando ele salvou minha vida e quando a querida Sa. Richardson foi tão gentil. Eles me achariam muito ingrato por não dizer a eles o quanto sou muito, muito grato. Mas Sa.
Menk disse começou a enfermeira, com objeção, pois a irmã de Violette dera ordens muito estritas sobre esse mesmo ponto. Eu não me importo com o que Belly disse. Belly é muito fresca às vezes. Violette gritou, espirituosa e recaindo um pouco na gíria em sua irritação com a interferência de sua irmã. A enfermeira mudou de assunto e nada mais foi dito sobre o assunto. 3 dias depois, Violette foi autorizada a se levantar pela primeira vez e, depois disso, sentou-se todos os dias. Certa manhã, ela parecia se sentir muito mais forte do que o normal, e a enfermeira permitiu que ela se vestisse regularmente com um lindo invólucro de cachemira azul claro, que a Sa que havia enviado no dia anterior, então ela puxou sua cadeira ao lado de uma das janelas, onde podia olhar para a rua. Ela parecia muito brilhante e disse à mulher que começou a se sentir como ela mesma novamente. Ela certamente parecia muito bonita, embora um pouco pálida e magra, mostrando que havia perdido um pouco de carne durante a doença. Agora, enfermeira, disse Violette, quando a mulher arrumou o quarto, e parecia não haver mais nada a ser feito naquele momento. Você não quer sair e tomar ar por um tempo? Você não saiu uma vez desde que chegou. Estou tão bem e confortável hoje. Você pode ir tão bem quanto não. Obrigado, senhorita, seria uma mudança agradável, respondeu a mulher com um olhar ansioso pela janela. Então vá, por todos os meios, Sa. Ean, disse Violette, ansiosamente, e fique uma hora, se quiser. Sei que as vá. Richardson me esperaria se eu precisasse de alguma coisa, o que tenho certeza de que não precisarei, concluiu ela, com um olhar furtivo para a sala de estar, onde, durante a última meia hora, ouvira, de vez em quando, o barulho de um jornal e supôs que seu jovem herói estava ocupado em ler as notícias da manhã lá. A tentação provou ser forte demais para ser resistida e Asra. Dean, acreditando na palavra de Violette, cedeu e logo depois saiu para o sol glorioso para desfrutar do privilégio tão gentilmente dado. Violette sentou-se e observou-a até que ela estivesse bem na rua, um sorrisinho estranho em seus lindos lábios, mas sua atenção foi atraída pela entrada das Ra. Richardson, que veio ver se ela queria alguma coisa e trazer-lhe um pequeno sino de prata, para tocar caso ela precisasse dela. Como você está bem hoje, querida, disse ela, ao notar seus olhos brilhantes e o leve rubor que estava começando a tingir sua bochecha, estou realmente surpreso com sua rápida melhora durante os últimos dias. Eu me sinto quase bem. Acredito que poderia praticar uma hora se houvesse apenas um piano aqui, respondeu Violette, enquanto olhava melancolicamente para seu rolo de música, que estava sobre a mesa perto dela. Lamento que não tenhamos nenhum, respondeu Asra. Richardson, mas talvez seja bom, afinal, pois o esforço pode ser demais para suas forças. Posso fazer alguma coisa por você? Obrigada. Não, respondeu Violette, com um sorriso apreciativo. Então vou descer para a lavanderia por um tempo, mas vou deixar este sino com você se você precisar de mim. Ligue e eu irei imediatamente. Você é muito bom, disse a jovem, então, com um rubor crescente e olhos baixos, ela perguntou: como está o SR? Richardson esta manhã. Indo bem, querida, obrigado. Só ele fica um pouco impaciente de vez em quando, porque seu braço é inútil e ele não pode voltar ao trabalho. Deve ser muito tedioso para ele, e sinto muito, disse Violette, com um suspiro arrependido. Então, com um olhar tímido e atraente, não posso vê-lo, Sa. Richardson, e dizer-lhe como aprecio seu heroísmo e o serviço que ele me prestou. Ah. Richardson croou com esse pedido, pois ouvira Asra, mente dizendo à enfermeira para ter certeza e não permitir que ninguém visse Violette, exceto aqueles que cuidavam dela, e ela entendeu bem o que essa liminar significava. Consequentemente, seu orgulho e senso do que era certo não me permitiriam aproveitar a ausência da enfermeira para provocar um encontro entre os jovens. Então ela respondeu, com gravidade silenciosa: não gostaria de assumir a responsabilidade de atender ao seu pedido hoje, querida. Não devemos sobrecarregar muito sua força no início, em outra hora, talvez. Ela colocou a campainha onde Violette pudesse alcançá-la, dizendo-lhe para tocar se precisasse de alguma coisa, então ela saiu, deixando a porta entreaberta. Enquanto ela desaparecia, Violette acenou com a cabeça ensolarada maliciosamente e deu um sorrisinho malicioso atrás dela. Você é a querida mais querida do mundo, ela murmurou, e eu sei que você está decidida a não ser culpada de fazer nada para ofender minha orgulhosa irmã. Você não vai assumir a responsabilidade, mas eu vou. Ahá. Ele simplesmente não vai fazer o que quer, mesmo assim, e eu vou ter o meu se conseguir. Eu me pergunto se eu poderia entrar na outra sala. Ela olhou para a porta e parecia estar medindo a distância com os olhos. Vou tentar de qualquer maneira, disse essa pequena senhora obstinada, enquanto deliberadamente escorregava da cadeira e ficava de pé. Ela se viu ainda muito fraca e, por um momento,
pareceu que seus membros trêmulos não a sustentariam, mas a determinação de enganar sua irmã arrogante havia se apoderado dela e ela estava fadada a cumprir seu propósito. Ela conseguiu chegar a uma cadeira comum de bengala e, empurrando-a diante dela como apoio, sentando-se uma ou duas vezes para descansar, finalmente alcançou a porta que dava para outra sala. Wallace Richardson estava sentado perto de uma janela, de costas para a sala onde Violette estivera doente. Estivera a ler o jornal da manhã, mas este caíra de joelhos e ele caíra num acesso de reflexão, os seus pensamentos voltando-se, como faziam involuntariamente, para aquela terrível descida do plano inclinado, enquanto via sempre na imaginação aquele olhar selvagem de apelo sobre o rosto adorável de Violette Huntington, enquanto ela instintivamente se voltava para ele em busca de ajuda. De repente, ele se assustou com um leve movimento perto dele e, olhando para cima, viu o objeto de seus pensamentos parado na porta logo atrás dele. Senhorita Huntington, ele gritou, começando a se levantar com espanto e consternação. Receio que você seja muito imprudente. Você quer alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? Sim, se você me ajudar a chegar a essa cadeira, ficarei muito agradecido. Não sou tão forte quanto pensava e me sinto um pouco cansada, respondeu Violette, parecendo muito pálida depois de seu esforço incomum. Eu deveria pensar assim, de fato. Aqui, pegue esta cadeira, disse Wallace enquanto gentilmente ajudava, com a mão boa, até a cadeira que acabara de desocupar. Obrigada, disse Violette, enquanto afundava ofegante. Então, olhando para ele com um sorriso malandro, ela continuou: Não pareça tão chocado, Sr. Richardson, suponho que estou um pouco pálido, mas não vou desmaiar como vejo você temer. Eu estava sozinho lá e imaginei que você também estava, então tive uma noção repentina de que faria uma pequena visita. Eu pensei que já era hora de nos conhecermos e compararmos anotações sobre nossos ferimentos. Wallace pensou que nunca tinha visto ninguém tão bonito quanto ela naquele momento. Seu cabelo dourado havia sido descuidadamente amarrado na parte de trás de sua cabeça, enquanto algumas mechas curtas estavam em uma confusão encantadora em sua testa branca. Seu delicado invólucro azul, com seus babados de renda transparentes no pescoço e na cintura, era extremamente atraente, enquanto a luz risonha e malandra em seus lindos olhos azuis o emocionava com uma sensação estranha. Então, também, o pensamento de que ela havia feito todo esse esforço apenas com o propósito de vê-lo fez seu coração pular de alegria. Eu não tinha ideia de que você era capaz de fazer tal esforço, ele conseguiu dizer em resposta, embora nunca pudesse se lembrar depois que resposta ele fez. Sua força e cor estavam voltando agora que ela estava sentada, e ela riu maliciosamente. Foi um experimento, disse ela, talvez perigoso, e devo fazer minha visita e voltar antes que a enfermeira volte ou temo receber uma repreensão vigorosa, mas eu só tinha que vir vê-lo, não podia esperar mais. Quando penso no quanto devo a você, parece perfeitamente sem coração que não tenha dito a você o quanto sou grato pela vida que você salvou, mas por você eu poderia ter compartilhado o destino dos outros, e lágrimas estavam nos belos olhos erguidos ao seu rosto. Não pense nisso, tá? Tinton, disse Wallace, empalidecendo enquanto seus próprios pensamentos voltavam para aqueles momentos de horror. Por que não? Ela gritou impulsivamente. Porque eu não deveria pensar nisso e falar sobre isso também, quando vejo este pobre braço e ela o tocou quase reverentemente com seus dedos delicados quando percebo quão imprudente de si mesmo você estava ao tentar me salvar. Ah, e aquela pobre mão também, acrescentou ela ao avistar sua mão direita, que havia sido gravemente cortada por cacos de vidro e na qual viu uma larga tira de gesso da corte. Quanto você sofreu? E levada por seus sentimentos, esquecida de tudo, exceto da gratidão que enchia seu coração jovem e caloroso, ela de repente se inclinou para a frente e impulsivamente tocou os lábios na mão ferida que pendia ao seu lado. Wallace recuperou o fôlego. Aquele toque era como eletricidade para ele, e a cor rica subiu até sua testa. Senhorita Huntington, não. Ele gritou. Você superestima o que eu fiz. Não, na verdade não acho, Violette respondeu, com seriedade. Então, dominada pela súbita percepção do que ela havia feito, que ele era quase um estranho e ela tinha sido culpada de um ato precipitado e talvez desmaiado, um rubor ardente saltou para as raízes de seus cabelos, e por um momento ela ficou sem palavras de vergonha e constrangimento. Perdoe-me, disse ela, depois de um silêncio constrangedor. Eu me esqueci de mim mesmo, esqueci tudo, menos que devo minha vida a você. Em seguida, jogando a cabeça para trás e lançando um olhar meio atraente, meio desafiador para ele, para cobrir sua confusão, ela disse com um beicinho encantador: Mas agora que vim visitá-lo, Sr. Richardson, você não vai me entreter?
A mudança de constrangimento para esse belo picante foi tão instantânea e tão encantadora que o rosto de Wallace ficou luminoso de admiração e deleite. Um sorriso envolveu seus lábios e veio um olhar em seus olhos que a fez corar conscientemente novamente. Certamente ficarei muito feliz. O que posso fazer para te divertir? Devo ler para você? Violette encolheu os ombros. Não, fale comigo, disse ela com bastante imperiosidade. Estou calado há tanto tempo que anseio por entreter a sociedade. Wallace croou com isso. Ele não estava acostumado a falar com belas moças, ele tinha sido muito pouco na sociedade e conheceu muito pouco as pessoas na vida da moda. Seus dias eram ocupados pelo trabalho, pois ele tinha que sustentar a si mesmo e a mãe, enquanto suas noites eram dedicadas ao estudo. Mas ele realmente desejava divertir sua adorável visitante e assim, indo até uma estante de livros, ele pegou um livro grande e quadrado e o trouxe para ela. Você já viu algum desenho agrícola? Tá. Não, disse Violette. Você acha que lhe interessaria examinar alguns? Oh, sim, ela respondeu, ansiosamente. Ela teria se interessado por qualquer coisa que ele escolhesse falar. Fico feliz com isso, ele respondeu, pois a arquitetura deve ser o negócio da minha vida, e posso falar com mais fluência sobre esse assunto do que sobre qualquer outro. Então ele abriu o livro e começou a mostrar a ela seus desenhos. Desde menino, desejei ser arquiteto, disse ele, e enquanto meu pai viveu, tive todas as vantagens que escolhi melhorar, mas depois de sua morte, o infortúnio me obrigou a desistir da escola e ir trabalhar. Escolhi o ofício de carpinteiro, meu pai era empreiteiro e construtor, pois raciocinei que um conhecimento prático da construção de edifícios me ajudaria na profissão na qual espero, ainda, me aperfeiçoar. Todas as minhas noites durante os últimos 4 anos foram passadas na escola de desenho e onde, durante os últimos 2 anos, uma parte de cada noite servi como professora. Ele apontou para Violette vários de seus próprios projetos, todos os quais, ela podia ver prontamente, eram muito finos e alguns extremamente bonitos. Enquanto discutia algum ponto, Violette casualmente o comparava com algo que ela tinha visto em estruturas antigas no exterior, e isso os levou a ampliar a arquitetura do velho país, até que se tornaram muito livres e amigáveis em sua conversa. Nenhum dos dois sabia a rapidez com que o tempo passava até que o relógio bateu às 11 horas. Então, com um sobressalto repentino, a jovem exclamou que deveria voltar para seu próprio quarto imediatamente ou correr o risco de ser repreendida se a enfermeira a encontrasse lá. Posso voltar para minha cadeira muito mais rapidamente, Sr. Richardson, se você me ajudar, disse ela, com um olhar arqueado, enquanto se levantava de seu assento perto da janela, e Wallace, com outro arrepio de prazer, deu-lhe o braço e ajudou a atravessar a sala, uma façanha que ela realizou com muito mais facilidade do que antes. Quando ele assentou confortavelmente, ela lhe deu um olhar áspero e comentou, brincando. Suponho que seja educado que as pessoas retornem as ligações, não é, Sr. Richardson? Ele riu com vontade e pensou que ela era o pedacinho mais fascinante da humanidade que ele já vira. Suponho que seja, respondeu ele, então ficando sério. Ele acrescentou, mas eu entendo que sua irmã não acha aconselhável que você receba visitas. Bobagem. Começou Violette, impaciente, então espiando a enfermeira que apenas subia os degraus. Ela continuou, mas lá estás, Jan. Discutirei a pergunta de chamada com você em outro momento. Adeus. Wallace entendeu a dica implícita nessa despedida. Voltou para a sala de estar, onde aparentemente estava profundamente absorto no conteúdo de seu papel quando a enfermeira revigorada e sorridente entrou. Capítulo 4. Uma lembrança de despedida. Uma semana se passou e os dois pacientes continuaram a melhorar, mas o tempo estava desfavorável, prevalecendo um vento frio. O médico não consentiu em remover Violette para a Avenida Auburn até que estivesse mais ameno. Todas as manhãs agradáveis. No entanto, Violette insistia em que a enfermeira saísse para arejar, dizendo-lhe para ficar o tempo que quisesse, e com a mesma frequência a jovem conseguia garantir uma entrevista com Wallace. Ela viu que tanto ele quanto Azar Richardson eram avessos a que ele retornasse sua ligação, e ela não insistiu, mas em seu jeito bonito e imperioso, ela insistiu que ele deveria ajudá-la a ir para a sala de estar ou ela ficaria com terrivelmente saudades de casa ficando na sala o tempo todo. Eles não podiam recusar seu pedido, e todas as manhãs, assim que a enfermeira desaparecia, ela ia até eles. Às vezes, Richardson permanecia e participava de sua conversa, mas isso nem sempre acontecia, pois seus deveres domésticos precisavam ser atendidos e, portanto, muitas vezes eram deixados sozinhos.
Ocasionalmente, o Wallace lia para ela o jornal diário ou algum livro interessante, mas com mais frequência eles passavam o tempo conversando, tornando-se a cada dia mais amigáveis e caindo cada vez mais sob o feitiço da sociedade um do outro. Wallace percebeu seu perigo, sabia que cada hora passada na presença da bela garota servia para torná-lo mais totalmente seu escravo. Aquele primeiro encontro, quando ela o encontrou tão inesperadamente, assegurou-lhe que ele não podia vê-la com frequência sem rebitar as correntes de seu amor mais desesperadamente sobre ele. Sua beleza requintada, seus modos ingênuos e impulsivos, o olhar de seus belos olhos, tudo comoveu como nunca antes, e o advertiu de que o perigo para ambos estava em se entregar ao deleite de sua companhia. Perigo. Sim, pois ele sabia muito bem que ele, um pobre carpinteiro que tinha que trabalhar com as mãos pelo pão de cada dia, nunca deveria dizer palavras de amor à delicada garota que havia sido criada em meio aos luxos da riqueza, sabia que seus parentes arrogantes desprezariam tal aliança com alguém em suas circunstâncias humildes. Mas ele parecia impotente para evitá-lo e impotente para salvar a si mesmo ou a ela, pois Violette, totalmente inconsciente do precipício para o qual estavam a aderir, pensando apenas no prazer do momento, persistia em vê-lo, dia após dia, e assim, antes que ela percebesse o fato, enredando-se em espirais das quais nunca mais escaparia. Ah, bem que vinha todas as tardes, mas nunca ficava muito tempo, pois era uma mulher de muitas obrigações sociais e pensava que se ela simplesmente viesse perguntar sobre o bem-estar de Violette, ela estava cumprindo todo o seu dever por ela. Ela sempre a encontrava sozinha com a enfermeira ou com Azar. Richardson, se a primeira estivesse ocupada, imaginava com carinho que tudo estava bem, nunca suspeitando da travessura como ela provavelmente consideraria que estava sendo preparada por aquele pequeno deus astuto do amor cupido. O Dr. Norton finalmente deu seu consentimento para que Violette fosse removida e, no mesmo dia, quando Azar, bem que fez sua visita habitual, foi-lhe dito que amanhã seria levada para casa. A jovem recebeu essa notícia indesejável em silêncio, mas uma grande escuridão parecia de repente ter caído ao seu redor. Após a partida de sua irmã, ela se virou para Zá, Richardson, e a mulher viu que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Querida Zá, Richardson, disse ela, sinto muito por deixá-la. Eu tenho sido tão feliz aqui, é um lugar tão calmo e pacífico, e você tem sido tão gentil comigo. Eu realmente sinto saudades de casa com a ideia de ir para casa, e isso soa como um paradoxo, não é? Ah. Richardson sorriu carinhosamente para o belo rosto erguido para o dela, embora uma expressão de dor esvoaçasse sobre sua testa ao mesmo tempo. Ficarei tão triste em desistir de você quanto você pode ir, respondeu ela. Você tem sido um inválido muito paciente e foi simplesmente um prazer tê-lo aqui. Ainda assim, sua casa é tão encantadora e você tem tantos amigos gentis que logo esquecerá a sua estada tranquila na rua Ubis. Não, de fato nunca. Violette votou, corando. Então ela acrescentou, impulsivamente, enquanto um grande desejo parecia varrê-la. Eu sei que minha casa é linda com tudo que o dinheiro pode comprar, mas não há alma nela. Minha querida criança, tenho certeza de que você não quer dizer isso, disse Asa. Richardson, em reprovação. Isso é uma coisa muito triste de se dizer sobre a própria casa. Sim, estou falando sério, respondeu Violette, com os lábios trêmulos. Ellie é boa o suficiente em certos aspectos, e suponho que ela goste de mim, de certa forma, mas ela é uma mulher da sociedade e sempre cheia de compromissos, enquanto William não se importa com nada além de seus cavalos e seus negócios. Eu gostaria de ter uma mãe, e um pequeno soluço patético concluiu a frase. Durante as semanas de sua doença, a jovem encontrou um vazio há muito sentido, preenchido pelo cuidado e ternura dessa mulher maternal. Ah. Richardson colocou a mão acariciadamente sobre a cabeça dourada, e seu coração ansiava pela bela inválida. Ela também ansiava por uma filha amorosa para iluminar e acalmar seus anos de declínio, assim como Violette ansiava por uma mãe. Violette estendeu a mão, apertou a mão carinhosa e levou-a aos lábios. Ela era naturalmente uma coisinha afetuosa e muito dada a agir de acordo com o impulso do momento. Eu sempre vou te amar, querida Zá. Richardson, e você vai me deixar ir vê-la, não vai? Ela perguntou, apelativamente. Certamente, querida. Ficarei muito feliz em vê-lo a qualquer momento, respondeu ela, sincera e profundamente tocada pela evidente afeição da jovem por ela, mas ela mudou de assunto e começou a conversar divertidamente sobre outros assuntos, pois viu que estava realmente deprimida com a ideia de voltar para sua casa sem alma. Na manhã seguinte, uma carruagem elegante, puxada por um par de cavalos pretos como carvão em arreios prateados, dirigiu-se à humilde casa dos Richardsons na rua Ubis, e o motorista de cor apresentou um bilhete da SA.
Menki, dizendo que Violette deveria voltar para casa imediatamente, que ela tinha um compromisso importante e não poderia vir buscá-la sozinha, mas desejava que a enfermeira a atendesse. Violette estava muito pálida e quieta enquanto a vestiam para o passeio, enquanto seus olhos pesados muitas vezes se voltavam para a porta que dava para a sala de estar com um olhar melancólico e arrependido. Sentirei muito a sua falta, Sa. Richardson, você virá me ver, não é? Ela disse enquanto levantava os lábios para o beijo de despedida. Sim, eu irei dentro de alguns dias. Vou querer saber como você está indo. Pronto, vocês estão todos prontos agora, eu acredito, concluiu ela, enquanto dobrava um chale leve sobre os ombros, pois embora o dia estivesse quente, eles desejavam se proteger contra todo o perigo de ela pegar um resfriado. Mas Violette ficou indecisa por um momento, então ela disse: Eu posso ir dizer adeus a todos ao SR. Richardson. E um rubor ardente subiu em sua testa quando ela fez o pedido. Ahá. Richardson parecia sério ao observar o rubor, mas deu a permissão desejada, e enquanto ela ia ajudar a enfermeira a colocar as coisas de Violette na carruagem, a jovem moveu-se lentamente em direção à sala de estar, onde encontrou Wallace, parecendo pálido e deprimido, seus lábios finos desenhados em uma linha branca e firme. Vim me despedir, observou Violette, enquanto se aproximava dele com os olhos baixos. Eu espero que você logo fique bem novamente, mas, SR. Richardson, se eu pudesse fazer algo para lhe mostrar como. Por favor, Zeta. Um Tinton, nunca mais se refira ao acidente dessa maneira, respondeu Wallace, falando quase friamente, por causa da restrição que estava impondo a si mesmo. Ele não havia percebido até aquela manhã o quanto deveria se sentir desolado quando Violette se fosse, pois ela poderia muito bem estar saindo do mundo completamente, do que lhe dizia respeito, pensou, como de volta à Avenida Auburn. Como ele poderia deixá-la ir resigná-la a outra esfera, por assim dizer, para que algum favorito da fortuna ganhasse? Ele estava sofrendo tortura e parecia quase impossível para ele se despedir dela formalmente. Violette ergueu um olhar dolorido e assustado para o rosto dele com seu tom frio e reservado. Perdoe-me. Eu não queria ofendê-lo, disse ela, mas você deve entender algo de como me sinto. Eu sei que você salvou minha vida. Nunca esquecerei isso enquanto viver e você deve me deixar desabafar meu coração de alguma forma. Pelo menos, posso lhe dar uma pequena lembrança, se nada mais, ela implorou seriamente. Ele sorriu em seu rosto virado para cima. Ela era tão bela, tão ansiosa, que ele não teve coragem de repeli-la. Sim, eu ficaria muito feliz com alguma lembrança. Você é muito bom em pensar nisso, disse ele, com um arrepio em seus tons que trouxe a cor de volta às bochechas pálidas dela. Obrigado por conceder tanto, ela respondeu, iluminando-se, e agora eu me pergunto o que será. A coisa mais simples que você pode pensar, disse Wallace apressadamente, algo que você usou seria muito precioso. Ele se interrompeu, pois sentiu que estava traindo muito do que estava em seu coração. Violette lançou um olhar malicioso para ele, e seus pulsos saltaram com suas palavras e o olhar que as acompanhava. Algo que eu usei, ela murmurou, pensativa. Ela olhou para as mãos, onde, em seus dedos brancos, brilhavam vários anéis valiosos, mas instintivamente sentiu que nenhum deles seria uma oferenda adequada. Ele certamente não se importaria com uma pulseira e ele não aceitaria o relógio dela. Então, de repente, uma mão delicada subiu até sua garganta, onde seu colarinho estava preso com um lindo broche ao qual estava preso um pingente tão único quanto adorável. Você quer isso? Ela perguntou, tocando-o. Mamãe me deu um aniversário, você terá o pingente para usar em sua corrente, e eu ficarei com o broche sempre. Ela desabotou o enfeite e estendeu para ele. O pingente era um pequeno medalhão de ouro com amor perfeito ricamente esmaltado, um pequeno diamante no centro, de um lado, enquanto do outro estava gravado o nome Violeta. Wallace curou de prazer, ele não poderia ter pensado em nada que lhe proporcionasse tanta gratificação. Ainda assim, ele hesitou em aceitá-lo. Não gosto de roubar o presente de sua mãe, disse ele, gentilmente. Por favor, Tag, eu quero que você o tenha. Isto é, se você quiser, disse Violette, ansiosamente e parecendo tão adorável em sua seriedade que ele ansiava por tomá-la em seus braços e reivindicá-la para si, ali mesmo. Tem certeza de que não vai se arrepender? Ele perguntou. Não, não, de fato, e você pode facilmente destacá-lo, pois ele só é preso por este anel fino. Acho que você terá que fazer isso por mim, ele respondeu, sorrindo e olhando para o braço enfaixado, pois tenho apenas uma mão à minha disposição. Verdade, como sou imprudente, respondeu Violette, corando, e, pegando uma tesoura que estava sobre a mesa, ela facilmente arrancou o anel, tirou o pingente e o colocou em sua mão. Obrigado, disse Wallace,
Mas ele estava muito pálido quando seus dedos se fecharam sobre o precioso presente, e ele sentiu que o destino era muito cruel para forçá-lo a ficar em silêncio quando seu coração estava tão cheio de um amor imortal. É uma linda lembrança, e vou valorizá-la mais do que posso lhe dizer, está. Violette bateu o pé impacientemente no chão e franziu a testa. Senhorita Huntington, ela repetiu, sarcasticamente, que formal. Me chame de Violette, não gosto de ser segurada à distância por meus amigos. Mas Diana está me chamando, e suponho que devo ir.